Universo em desencanto. Imunização racional. A verdadeira origem da humanidade, energia racional. Racional superior. Nono fascículo da tréplica. Universo em desencanto. Reservado todos os direitos de propriedade a Manuel Jacinto Coelho. A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem. A luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem. O mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional, nono fascículo da tréplica, conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Primeiro capítulo. Está no mundo a cultura da verdadeira solução do universo, a cultura transcendental, a cultura racional. As vozes do mundo racional aí na Terra, noite e dia, dia e noite, por todos os lugares, por estar presente na natureza, a fase racional, por a fase na Terra da natureza ser racional. As vozes do mundo racional estão em todos os lugares, ou a voz racional está em todo lugar. Daqui mais um pouco surgirão brilhantes hinos em louvor ao mundo racional, hinos entoando a glorificação de todos, por a salvação de todos estar na terra. E assim, com esse brilhantismo vibrante racional, acorda os musos mais endurecidos, que, num eco do esplendor de toda a humanidade, é encontrada a primazia da flor salvadora do mundo racional. A flor racional é a cultura do mundo racional que aí está em mãos de todos, para que todos vivam florindo racionalmente pelo amor a si mesmo, de se conduzir para o seu verdadeiro, eterno mundo, o mundo racional, que muito choro há no mundo, por muitos já viverem com as esperanças todas perdidas. Como quem diz, o que esperamos desse mundo é sofrimento e mais sofrimento. E assim, há muitos completamente desanimados de viver, por a vida ser somente sofrer, sofrer, e quanto mais sofre, mais tem que sofrer. Então, muitos já não contavam com mais coisa alguma, de bom ou de bem, desesperançados de tudo. Só esperavam um dia, pior do que outro sempre. E esses, quando depararem com o conhecimento verdadeiro de sua própria salvação, a emoção é muito grande. Enlouquecerão de alegria, chorarão demais de satisfação e emoção. E de forma que a propaganda cada vez aumenta mais e cada vez mais impressiona mais a todos que desconheciam. E daqui mais um pouquinho, todos com os livros nas mãos, todos dentro da fase racional, todos de volta para o mundo racional, e todos fazendo por encontrarem o que não esperavam mais. Chegou a verdade das verdades, e a verdade é uma só. Não existem duas verdades. A verdade é racional, e racional tudo é. E o resto que existiu e existe foi somente para a lapidação dos dormentes que dormiam demais de apego à matéria. E assim hoje todos realmente felizes por encontrarem todas as raízes que necessitavam encontrar para chegar todos em uma junção fraternal, por todos terem conhecimento e convicção do que é ser racional. Racional é a razão suprema que rege todo o universo, por o universo ser
tudo uma coisa só. E essa coisa só é racional. Racional puro, limpo e perfeito, no seu verdadeiro mundo de origem. Irracional deformado na matéria. Então, tudo é racional. É a razão fraternal. É a razão da fraternidade, paz e amor. É a razão de ser. É a razão de tudo ser. É a razão deste mundo e a razão do outro mundo, o mundo racional. Então, tudo é racional. Racional é a supremacia universal, porque tudo é racional. Racional deformado, degenerado e poluído dentro dessa deformação, nesse mundo inferior. Irracional puro, limpo e perfeito do mundo superior ao mundo racional. O mundo racional dos puros, limpos e perfeitos, e o mundo racional dos deformados, e por isso cheio de defeitos. O racional cheio de defeitos, que é o que se degenerou, e o racional puro, limpo e perfeito. Então, tudo é racional, e assim, racional é a razão de todo ser, por tudo ser racional. É a razão de todos serem, porque todos são racionais, e a razão do mundo de cima e do mundo de baixo, do astral inferior e do mundo da meta final, o mundo superior, o mundo racional. Então tudo é racional, tudo é de uma origem só, com diferença de mundo, o mundo de cima e o mundo de baixo. Então racional é a razão suprema a tudo e a todos, por tudo ser racional. Tudo que existe é racional, desde o microvírus mais ínfimo até o que existe de maior. Então, racional tudo é, porque tudo é racional, é a origem de tudo, da fecundação inferior, deste mundo inferior. Portanto, todos tinham que chegar o dia de saberem a sua razão de ser e a razão do mundo em que vivem, em que estão vivendo. Todos tinham que saber a verdadeira razão de seu ser assim ser. E tudo e todos tinham que chegar no seu verdadeiro lugar, o mundo racional, o lugar verdadeiro do aparelho racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Então, tudo é racional em classes inferiores, cada qual na sua classe. A barata na sua classe, o rato na sua classe, o mosquito na sua classe, a lagartixa na sua classe, o cachorro na sua classe, o porco na sua classe, o cabrito na sua classe, a cobra na sua classe. Enfim, a hierarquia de classes é muito grande, porque o reino animal é muito grande. O reino animal, todos os animais, cada um na sua classe, mas tudo é racional, degenerado e deformado em classes inferiores, e de forma que as classes são de uma enormidade muito vasta, vai longe a especificação. As espécies são de uma variedade incalculável, mas tudo é racional. Então, racional é a voz verdadeira, suprema, universal. Racional é a voz verdadeira, universal. E quem está unido ao racional está unido à voz suprema universal. E quem está unido à voz suprema universal está salvo, desde que faça por onde merecer a salvação, com a obediência, o respeito, a tolerância e a paciência. Então, racional era o que ninguém sabia, era o que ninguém conhecia, porque ninguém conhecia o mundo racional. E por não conhecer o mundo racional, não conhecia a voz suprema, universal. Viviam sob esse teto do astral inferior, com este curso primário, artificial, filosófico e científico,
que muito bem concorreu para a lapidação da humanidade. Tudo foi bom para a lapidação da humanidade. Tudo que lapida é bom lapidar e aperfeiçoar. Então, tudo que existiu e que existe foi necessário e ainda é necessário para a lapidação do animal, que muitos ainda estão embrutecidos, sem preparo nenhum para um amadurecimento justo e certo. Mas com o tempo todos chegarão a uma conclusão só, por a verdade ser uma só, e tudo chegando no seu verdadeiro lugar. Então, racional é a primazia da suprema fonte divina por todos serem puros, limpos e perfeitos, onde todos agora estão a caminho para voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Está aí a mudança em suas mãos, a condução em suas mãos, para tu e todos mudarem para o seu verdadeiro mundo, para o seu verdadeiro lugar. Mudar para a eternidade, tornar a ser o que eram, racionais, puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro mundo de origem, com o seu progresso de pureza. A condução está nas suas mãos. É o livro do racional superior. É a condução que lhe leva ao mundo superior, o mundo racional, à suprema fonte divina alcandorada por tudo ser racional. Então, tinha que chegar o dia de todos saírem daí deste chão, porque daí não são. Tinha que chegar o dia da mudança de todos daí para fora, e a condução está aí em suas mãos, o livro do racional superior. Estavam aí nessa dilaceração, desolados de serem como são, desolados por estarem como estão, porque não tinham uma direção certa, não tinham uma solução verídica e viviam desolados à procura da verdade, à ansiedade de encontrá-la. Onde vamos encontrar a verdade nesse mundo se até hoje ela nunca existiu? E desolados, aflitos, desanimados, angustiados, porque a vida chegou a ponto de perder o sentido. Ninguém encontrava mais o sentido de viver. A vida perdeu o sentido. Então mudou tudo para o caos. O discernimento da vida. Ninguém mais se encontrava em coisa alguma. Todos vagavam e suspiravam, angustiados por não saberem de onde vieram e como vieram parar aí nessa terra e para onde vão. A angústia era irredutível. A vida se tornou um falso testemunho, por ninguém apresentar um testemunho baseado, lógico, da vida. Então a vida não tinha mais sentido, porque tudo estourou no vagar dos tempos, e todos sentiram que estavam perdendo tempo com coisas que já tinham perdido o seu sentido de épocas remotas, e dessa forma a vida esvaziou-se enquanto existia a ilusão, e é tudo mais ou menos. Mas depois que todos se desiludiram das coisas que não tinham mais conteúdo para existir, então aí a decepção foi grande e todos caíram no vazio à procura, e todos à procura da verdadeira solução, mas não encontravam solução. Não encontravam solução porque não podiam encontrar solução no alfabeto artificial. Então, o desespero corroía o íntimo de todos, até que todos, encontrando o que estavam procurando, inesperadamente, porque o desânimo já tinha destruído pelo desequilíbrio, por não encontrarem a causa procurada, a verdade das verdades,
E hoje a alegria e satisfação de todos é tão grande que não sabem como se expressar no encontrar o desencanto de si mesmo, o desencanto desse mundo e o desencanto de todos. Mas o desencanto não podia fugir do alfabeto artificial. O alfabeto artificial é do encanto e conservava o encanto, conservava os mistérios e os enigmas. O desencanto não podia nascer aí do chão, não podia nascer aí de baixo, não podia nascer aí do astral inferior. O desencanto só podia vir de um mundo superior. E, assim, aí em suas mãos está o desencanto, a salvação, a solução definida de tudo e de todos, princípio e fim deste encanto que para os encantados não tinha princípio nem fim, porque não sabiam o princípio nem o fim. E aí viviam nesse encanto, considerando este mundo inferior como um mundo sem princípio, sem fim, e vendo a contradição em si mesmo, porque tudo que existe tem princípio e tem fim. Mas, por coisa alguma, de certo saberem, é que julgavam o mundo um fenômeno da natureza ou um enigma indecifrável, e dizendo: não há quem decifre a causa da existência desse mundo que habitamos, e dessa matemática não saíam, e as mazelas progrediam, e todos desta forma, em um beco sem saída, ninguém conhecendo o princípio de coisa alguma, nem o fim. Outros, com seus engambelos, diziam: este mundo é mistério de Deus, e Deus não dá confiança a ninguém de desvendar os seus mistérios. E, com essas cantigas para a lapidação, tudo isto foi muito bom, até que chegasse a época e o tempo de todos serem cientes da verdade das verdades, que aí está a perfeita solução e definição desse encanto, e todo o seu feito, e toda a criação. Hoje todos, bem esclarecidos, de onde vieram e para onde vão, o que são, o porquê assim são, o porquê assim ficaram nas condições em que estão, o porquê que o mundo assim é e o porquê que não podiam de forma alguma saber a verdade das verdades sobre si mesmo, a respeito de si mesmo, porque aí nasceram, aí apareceram sem saberem como, nem de que forma, nem de que maneira, nem de que jeito, para serem como são. E assim ninguém sabia o porquê. Aí apareceram, o porquê aí surgiram desta maneira. Ninguém sabia a causa de serem assim, a causa de serem como são, a causa de viverem desta maneira, desconhecida de si mesmo, porque ninguém nunca soube o porquê é assim e o porquê de ser assim. Então diziam: somos assim, mas ninguém sabe o porquê é assim. Ninguém sabe quem nos fez assim e por que fez e para que fez. Talvez este que nos fez assim tenha arrependimento de nos ter feito assim, e por isso sempre viveu escondido e nunca apareceu para ninguém para dizer coisa alguma a nosso respeito. Isto são hipóteses que muitos fizeram e muitos faziam de várias maneiras de reparar as coisas, uns fazendo até críticas a respeito da humanidade ser assim e dizendo: quem nos fez não pode ser perfeito nem puro, porque quem nos fez, se fosse puro, perfeito e bom, nos faria perfeitos, puros e bons. Quem nos fez foi pior do que nós, porque somente
Um pior do que nós é que podia fazer uma coisa tão sem valor, que é nos ter feito de matéria poluída. E sobre esse sentido, uma infinidade de versões dos incrédulos, dos materialistas, por desconhecerem a sua verdadeira origem, por não saberem que o mundo é consequência dos seus próprios habitantes e como foi o princípio, então, por desconhecerem que o mundo é consequência de seus habitantes, fizeram uma infinidade de críticas a um suposto misterioso qualquer, que tivesse feito tudo isto assim, como muitos supunham a existência de um arquiteto demiurgo que, tão pequenino que era, não pôde fazer coisa melhor, e por isso fez todos sofredores, e desta maneira cada qual com suas ideias, seus pontos de vista e com seus contos, uns desrespeitosos e outros respeitosos, uns criando o seu modo de interpretar e dizendo: o mundo foi feito assim, e diz outro: não, o mundo foi feito assim, e outro: não, o mundo foi feito assim, e lá vem outros: não, o mundo foi feito assim. Uma infinidade de interpretações que deu causa de formarem uma infinidade de seitas, doutrinas e religiões, cada qual com seus pontos de vista diferentes, e uma infinidade de deuses, todos com pontos diferentes, que cada qual versava a seu modo de interpretar, de imaginar que foi assim, que foi assado, que foi por isso, que foi por aquilo. Uma infinidade de contos, de lendas, de histórias, sem base, sem lógica, sem princípio, sem fim, todos parando nos mistérios, e tudo paralisava nos mistérios, e nos mistérios parou tudo até hoje, parando no infinito. Histórias e mais histórias, contos e mais contos, invenções de contos e mais invenções. E depois de tudo isso criado, começaram então a guerrear uns contra os outros, para ver qual a mais forte e poderosa. Então começaram as guerras religiosas, as guerras dos deuses, as guerras das religiões, umas contra as outras, os deuses guerreiros, e tudo isto foi preciso, e tudo isto foi muito bom para a lapidação das feras humanas, que tinham que ser guiadas pelo temor, porque a maioria não era alfabetizada. Então tudo isto foi bom, foi preciso, foi necessário para atemorizar o povo, que o povo só respeitava pelo temor, para poder amansar as feras, para domar as feras, para que o povo fosse sendo lapidado aos poucos e se desenvolvendo aos poucos, se instruindo aos poucos, até chegar ao desenvolvimento cultural, para colocar as feras em um grau superior, que pudessem ter entendimento das coisas pelo desenvolvimento do pensamento. Então, tudo isto houve a sua razão e causa de existir, para domar o povo, amansar o povo, domesticar o povo, porque eram todos analfabetos e tinham que ser guiados pelo temor. Então, tiveram que inventar todas essas coisas para atemorizar o povo analfabeto de alma, de morrer vai para o inferno, tem que andar direito, se não morre, não vai para o céu, não vai para junto de Deus. Então o povo, com medo de ir para o inferno, todos tinham medo de não ir para junto de Deus. O povo analfabeto tinha que ser guiado pelo temor, de forma que tudo isto é louvável, porque só beneficiou
A época precisa prestou grandes benefícios ao povo que nunca ouviu falar em instrução. Nos princípios, ninguém sabia ler nem escrever. Todos eram verdadeiros bichos, brutos, estúpidos. Não existia educação, não existia instrução, e eram verdadeiras feras humanas. Então foi necessário a invenção de tudo isso para, por meio do temor, atemorizar as feras e as feras obedecerem, atemorizados com medo que a alma fosse para o inferno e o diabo tomasse conta e fosse para as caldeiras e ser espetado pelo garfo. Então todos temiam e queriam ir para o céu, e assim andavam direito, obedeciam, correspondiam em tudo, todos guiados pelo temor, todos atemorizados, de forma que tudo isto foi mais do que necessário e preciso para o início da preparação do povo para a evolução atual. Foi uma coisa que beneficiou, na época precisa e necessária. E assim, muitas lutas, muitas brigas, até que hoje chegaram ao entendimento perfeito para que tivessem condições de receber a verdade das verdades, e que hoje, cientes de que o mundo é consequência de seus próprios habitantes e por isso o mundo aparentemente aí está por conta de seus próprios habitantes, e como foi o seu início e como é o seu fim. Mas muitos ainda estão apegados nas relíquias do passado, de coisas que a época já terminou há muito. Mas a superstição, como é uma coisa que sempre fica, existem sempre uns tantos supersticiosos que mantêm com o saudosismo e conservadores do que foi preciso e necessário nas épocas anteriores, e que passou a época, que somente valeu para a época do seu nascimento e ressurgimento, e que para as outras épocas mais adiantadas não tem função legal. Foi legal na época necessária, e hoje, já desde muito, o povo, querendo sempre se elevar e à procura da solução, da definição completa do mundo e de sua situação. O povo hoje quer definição de tudo com base sólida, com provas e comprovações, e com uma lógica consciente, positiva e racional, a razão do mundo e a razão de ser. O povo hoje não quer saber mais de histórias, nem de lendas, nem de contos, nem de conversas fiadas. O povo hoje quer a realidade positiva, consciente, racional. O povo hoje quer saber o porquê que este mundo existe desta maneira. O povo hoje quer saber como foi feito esse mundo, quer saber de onde ele partiu, de onde ele surgiu, o porquê disso. A causa de nós, povo, estarmos aqui nessas condições. Queremos saber por que foi, como foi, o que fizemos para estarmos aqui, sem saber de onde viemos, como viemos, por que viemos parar aqui nesta terra, sem saber o porquê. O povo hoje quer definição justa e certa de tudo, baseado e comprovado e com uma infinidade de comprovações que satisfaçam as exigências da inteligência humana e acima da inteligência humana. O povo hoje quer sair desse marasmo, desta vida sem solução. O povo hoje quer solução desta vida e desse mundo em que vive.
O povo hoje não quer saber mais de superstições de quem vive caducando com coisas lendárias, ultrapassadas pelos tempos de épocas primitivas, que houve a sua razão justa e certa de existir. O povo hoje quer cultura, mas cultura transcendental, cultura transcendente, que a cultura da terra não satisfaz por manter os mistérios e os enigmas, os fenômenos e as contradições. Então, a cultura da terra já é uma cultura superada. O povo já não encontra princípio nem fim, nem base, nem lógica, só encontra contradição e fica na mesma, aí, no chão, sem solução. Então, o povo hoje está sedento de cultura, com sede de saber, com sede de conhecimentos básicos. O povo hoje quer cultura transcendental. O povo hoje quer cultura universal, e a cultura universal é a cultura racional. O povo hoje está cansado de marcar passo. O povo hoje ansioso para conhecer a sua verdadeira origem, porque já sentiram que não são seres aí do chão, desse mundo de matéria. Já sentiram que são seres de outro mundo superior a este. O povo hoje ansioso por uma cultura superior, uma cultura de supremacia universal. E aí está ela, a cultura racional. É esta que o povo procura com ansiedade. É esta que o povo está necessitando e precisando. A cultura definitiva, a cultura racional, a cultura positiva, porque é racional, a cultura consciente, porque é racional, a cultura verdadeira, que é uma só. Não existem duas verdades. A verdade é uma só, é racional, a razão certa e correta do raciocínio, do racional, a verdadeira origem do aparelho racional. Então, agora, todos conscientizados racionalmente, por aí estar no mundo a definição definitiva dos destinos da humanidade, a volta de todos ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Ninguém tem mais tempo de perder com bobagens para a época atual. As coisas dos primitivos tempos não passam de bobagens, e as primitivas épocas em que todos eram analfabetos. O modo de reger tinha que ser da maneira que foi. Não é mais para prevalecer em um mundo deste, com um desenvolvimento cultural amplo em questão, já bem amadurecidos e já incomodados em busca de uma cultura nova, de uma cultura transcendente que defina de princípio a fim a verdadeira solução do universo. Aí está ela, a cultura racional. Está aí o ponto mais alto, universal, a cultura verdadeira, vinda do mundo racional para salvar o aparelho racional.